Fala aí, pessoal, beleza? Tô vindo agora com um vídeo, já tem um tempo que eu não gravo vídeo, muito trabalho, e a gente começa com essa parte de... Hoje eu trabalho mais com a parte de configurações de GNV, não trabalho com a instalação, só trabalho com a configuração, ajuste, troco combustível, álcool GNV, gasolina GNV e por aí vai. Então a gente vai fazendo esse tipo de trabalho, que tem muita gente que faz. Mas eu faço mais uma parte bem técnica, entendeu? Eu saio com o cliente, dou uma volta com ele, testo, ajusto tudo na parada, depois a gente dá uma volta, testo em todas as velocidades 60, 80, 100, 120, retomadas. E a gente vai administrando a quantidade de combustível, tempo de injeção, vai acertando esses detalhes todinho em todas as funções. E os carros automáticos, né? Eu tenho carro automático, eu sei como é. Se o GNV não estiver muito bem ajustado, muito bem calibrado, ele começa a dar uns certos trancos na marcha, ou ele começa a dar uns problemas de esticar muito a marcha. Aí as pessoas acham, porque o câmbio que está com problema, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é o caso, porque eu já peguei carro com 25 mil quilômetros, 30 mil quilômetros com GNV e o carro fazia isso. O cara passava a primeira, chegava na segunda, o caixa esticava pra caramba, o cara achava que era a caixa com problema. Não, tem como 30 mil quilômetros no carro. Com 30 mil quilômetros o carro tá zero. O meu tem 96 mil, não dá tranco nenhum, não dá nada. Mas é o normal das caixas da Chevrolet, né? Tem esses, às vezes dá uns trancozinhos, normal. Quando tá no GNV, que quando tá na gasolina ou no etanol não faz. Isso é quase que padrão, não dá esse tipo de problema. Mas enfim, vamos ao que interessa. O que acontece? Eu vim fazendo, há uns mais ou menos 4 meses ou 5 meses atrás, eu passei meu carro de, de etanol para gasolina. O que acontece? Muito melhor. Em termos de você, o carro pegar pela manhã, você não tem nenhum tipo de problema. Você bateu na chave, o carro pega, o carro esquenta, passa para gasolina, você pode trabalhar com 40 graus, não vai te dar nenhum tipo de problema. Já no etanol, o ideal são 45 graus, porque se você colocar 40, lógico, no verão de Rio de Janeiro, 40 graus é indiferente, que você 40 para 45 vai chegar em menos de 30 segundos, já está 45 graus, porque isso aqui já naturalmente já é quente. Então, você tem esse tipo de problemas de temperatura, que o ideal é você estar sempre dentro de um padrão de funcionamento. Uma coisa que eu sempre aconselho é pegar a temperatura ideal, que é a temperatura do motor, pelo sensor do motor. Você puxa o fiozinho ali, joga na... Em vez de usar um termômetro do que vem na central, você usa o próprio termômetro, né, o sensor de temperatura, né, do carro mesmo, que eu acho que fica mais preciso. A temperatura vai estar dentro do funcionamento. Também tem que estar com o sinal de som da lâmpada ligado também na central do gás. Isso tudo para monitorar. Só que eu venho notando uma coisa. Quando está na gasolina, eu fiz todos os testes possíveis. Aumentei a furação do gicler, aumentei a injeção de gás, aumentei a pressão no redutor de pressão. Eu fiz todos os testes possíveis. A lenta até 2.500 RPM, 2.800, muito bom, funciona muito bem. Só que tem uma lacuna, entre 2.800 e 3.500, ele tem uma lacuna, que nesse período de aceleração, se você tiver de quinta ou sexta marcha, você juntar o pé, quando você chegar mais ou menos em 2.800 até 3.500, o carro falha muito, ele dá muita falha, fica falhando. E essa falha eu notei que era falta de combustível. Então nesse período eu injetei mais gás. Melhorou? Melhorou, mas continuava dando essa falha. Então eu fiz todos os testes possíveis, cara. Eu sou um cara que eu faço a parte de ajuste, eu faço um ajuste técnico, eu não faço um ajuste assim, automático, ajusto, boto lá, acabou, já foi, não. Eu procuro fazer um ajuste técnico, analiso o que está acontecendo. Eu uso também um aparelho raster, monitorando a OBD do carro, para ver como é que está
o tempo de injeção, se está o mesmo tempo de injeção do aparelho, tudo, tudo. Nesses pontos todos que eu acertei, eu notei que na gasolina você não consegue dar um bom ajuste. Em alguns carros fica perfeito. Eu já fiz em Sentra, ficou bom. Já fiz em Versa, ficou bom. Já fiz em HB20, ficou bom. Nos carros da Chevrolet, eu fiz no meu, não ficou bom. Meu carro é o carro de teste. Eu fiz tudo que você passa no meu, não ficou bom. Já fiz no Mais Spin, que é o meu motor, né? Também não ficou bom. O carro ficou dando problema. Então, retornei agora, eu fiz uns testes, não cheguei a conclusão nenhuma, não conseguiu ficar bom. O que eu fiz? Eu retornei para o etanol e ajustei todo no etanol. Cara, todos os problemas que existiam com falhas acabaram. Sendo que tem um ponto que é bom e é ruim, mas você consegue administrar bem isso. Os carros da Chevrolet têm um certo problema quando a gente fala de lenta. Se o sistema de injeção não tiver no ponto certo, não tiver no tempo certo, não tiver tudo coordenado para o motor ter um RL muito baixo, ele tem muita força e pouco giro, né? Ele tem muita força, é um motor que tem muito torque, mas ele não tem um giro. Você acelerar o carro, você vê que o motor não é aquele motor que vai de 1.000 a 6.000 RPM num pulo. Ele vai meio broxa. Porque tem um RL baixo. Beleza, isso aí não é problema, porque você acaba tendo mais torque, você tem mais força, o carro sobe com mais peso, sem problema nenhum. Como você na cidade acaba necessitando de muito mais força do que final, do que giro, né? Que potência em si, vamos dizer assim, mais rotação no motor instantânea, você trabalha na cidade, pô, se tiver um carro com força já tá bom, você larga, acelerou, o carro levanta a cara e vai embora, não tem essa, nada vai parar ele. Que não acontece com os motores 16 válvulas. São motores que têm muito mais giro e menos torque, né? Vamos dizer assim. E os carros de 8 cilindros dão mais valor ao torque e menos final. Mas são detalhes do motor. Por esse motivo, é muito difícil você conseguir colocar uma configuração perfeita com gasolina e o tal do... Então é muito difícil você conseguir colocar o GNV com gasolina. Então o melhor mesmo é o GNV com etanol, para os carros da Chevrolet. Dos carros da Chevrolet que eu já fiz esses testes. Funciona com gasolina? Funciona. Vai funcionar. O quinta geração vai funcionar com qualquer combustível. Sendo que é muito melhor que ele funcione no etanol. A compressão é mais alta, taxa de injeção é mais alta, tempo de injeção é mais alta, tudo é mais alto no etanol. E ele acaba compensando essa falha que acontece. Então eu fiz a reprogramação para o etanol e GNV. Cara, ficou melhor, tá mais certo o motor, mas tem um pequeno detalhe. Ele já fica um pouco enfraquecido, a lenta já não fica tão estável. É como se fosse, lembra dos carros antigos, que enquanto o motor não atingisse uma temperatura ideal, a lenta do carro era muito ruim, fica mais ou menos assim. Isso em todos os carros que eu já mexi da Chevrolet, você bota uma lenta boa, mas tem hora que ele fica dando umas falhadazinhas, e isso você não consegue resolver. Para você resolver isso, você tem que diminuir a quantidade de combustível, injeção de gás, porque você diminui a injeção de gás, automaticamente você diminui essa potência que o motor tem, a força que o motor tem que dá esses trancos. Só que tem um detalhe, se o carro for automático, se estiver parado no sinal, ele pode apagar, ele pode morrer. E se ele não morrer, às vezes o compressor entra, o ar-condicionado, ou a ventilação no motor entra, ele dá uma apagada. Isso também é ruim. Então o ideal é você colocar uma programação. Tem uma outra dica que eu venho observando muito bem, é o seguinte. Muitas assim, ajustes, a gente se preocupa com a lenta. Sim, nós temos que se preocupar com a lenta, com a marcha lenta do carro, está certinha. Só que nós temos também que pensar que nós temos a alta, né? Da média para alta. Dessa média para alta, existe um ajuste que a gente tem que fazer escalonado,
Porque se você pegar, colocar, vamos botar no etanol, você está lá com uma média de, na lenta, lá até 1000 RPM, uma escala de 128 até 138, mais ou menos, variando os números ali, né? Aquelas centenas ali, para poder ajustar a quantidade de combustível. 128 até 138, 140. Quando você vai partir para a média da alta, para média para alta, esses números, você vai pensar assim, mas esses números têm que ficar mais ou menos parecido com a lenta, ou um pouquinho mais alto. Sim, mais ou menos um pouquinho mais alto. Só que tem que ser feita uma análise em cima do tempo de injeção que está tendo naquela aceleração para você poder colocar o mesmo. Por quê? Se você colocar pouco combustível, pouco GNV na alta, que se você parar para analisar, quando você faz um autoajuste, a parte da alta de 2000 e poucos RPMs para cima, vocês podem notar que a quantidade de combustível é menor. Sim, é menor, porque você já está com o motor mais estabilizado, você não precisa injetar tanto, o motor já não precisa de tanta força para se movimentar. A própria inércia já está levando. Então, pouco combustível que entra, o carro já vai ter força. Como funciona o combustível? Você pega a tabela de injeção do combustível, a lenta tem um valor, a média tem outro valor e a alta já vai diminuindo a quantidade de combustível, porque você já está na inércia. O carro já está sendo levado. Você precisa injetar pouco. É quando o carro se torna econômico, porque você está injetando menos combustível. E automaticamente a quantidade de ar está entrando, a quantidade de combustível está sendo tudo administrado de tal forma que vai ficar tudo perfeito dentro daquele funcionamento. Beleza, fechou essa conta. Só que no GNV tem um problema. Se você baixar muito essa quantidade de combustível, quando você parar no sinal, ele pegou o tempo de injeção do carro, que estava lá em, sei lá, na alta, em 6 milissegundos, 7 milissegundos, a 80 km por hora, está lá mais 6, 7, 8 milissegundos, variando sem carga de motor. Vamos dizer que você está só com o ar-condicionado ligado, 8 milissegundos, a 80 km por hora. Esse tempo de injeção está lá, mais ou menos 2.000 RPMs, 8 milissegundos de injeção de combustível, está lá mais ou menos o número 135. Ali tem uma quantidade de combustível. Quando ele cai para a lenta, ele vai cair mais ou menos para o mesmo número. Então vai estar mais ou menos 130, 130 e pouco. Ele pode identificar que está sendo jogado muito combustível. O que o carro vai fazer? Automaticamente, que quando cai lá, ele identifica que tem muito combustível, o que a injeção do carro faz? Poxa, tem muito combustível, diminui o tempo de injeção. Você tem que diminuir o tempo de injeção para você poder diminuir a quantidade de combustível. Você aumenta o tempo de injeção, você tem que administrar mais combustível para ele poder diminuir. Então é proporcional. Você aumenta a quantidade de combustível e diminui o tempo de injeção. Se você diminui o combustível, ele aumenta o tempo de injeção. Então, quando você está lá na alta, com 8 milissegundos, 80 km por hora, injetando aquela quantidade, você para no sinal rapidamente, nos carros automáticos não nota-se mais. Você para rapidamente no sinal, você vai ver que até o motor ler aqui, como não é o combustível original, é uma adaptação, até ele ler aquele tempo de injeção que estava dentro da central, até a sonda absorver aquilo tudo e muito mais cálculos matemáticos, o carro vai dar umas mordidas, ele vai dar umas falhadas. E tem uma coisa muito interessante, que acho que muita gente nunca percebeu isso, mas, como eu falo, eu venho numa parte técnica, então é muito mais fácil entender. Os carros automáticos não têm cut-off. Eles não cortam o bico de injeção quando você desacelera. Por que eles não fazem isso? Porque se ele cortar os bicos, o motor apaga. Porque a caixa não leva o motor. Quem leva o motor é a caixa. Entendendo? Como a caixa do carro automático ele não arrasta o motor, quem faz a caixa girar é o motor, que é o contrário da caixa mecânica. A caixa mecânica você pode ligar a chave que o carro vai frear, ele vai reduzindo. No carro automático, se você desligar a chave, maluco, é como se a caixa estivesse totalmente em ponto morto. O carro vai andar normalmente, liso. Não tem mais tração, perde a pressão de bomba, as bombas não atracam mais os freios, não atraca mais a embreagem, os discos. Como não tem pressão para manter o disco colado na embreagem, aí o carro vai desconectar. Então você não tem cut off. Quando você desacelera um carro, você está lá 80 km, você tira o acelerador, o
que ele vai para o sistema do cut off, que em mais ou menos 2 milissegundos, ele fica rico a mistura. Fica rico um tempão. Até essa mistura ficar pobre, ela demora, porque você fechou a quantidade de entrada de ar, vai ter muito mais combustível. Aí tem uns macetes que você tem que diminuir o tempo de injeção quando você está no cut off. No carro automático, você tem que botar lá, se é 130, você tem que botar 100, para você poder diminuir a quantidade de combustível, porque quando você chegar na aceleração de volta, vai ter tanto gás que o carro vai começar a falhar. Cara, são muitas dicas que muitas pessoas não têm como responder isso. Então, voltando ao ponto do cut-off, os carros automáticos, eles não têm essa parte de funcionalidade, né? Por isso que os carros automáticos, eles consomem mais. Você não tem cut-off, né? Você está descendo uma serra, muitas pessoas que têm carro manual, tem uma dica que eu dou que é muito legal, isso eu falo para as pessoas que têm carro com gás manual, eles fazem e, pô, por incrível que pareça, funciona, cara. Funciona e funciona bem, economiza muito. Quando você vai descer uma serra, você está descendo tipo uma serra que é direto, você não coloca nem o pé no acelerador, você desce a serra direto. O carro está acima de 1.500 RPM, 800 que eu estou nessa faixa, você passa para gasolina, carro manual. Por quê? Quando você passa para gasolina, os bicos cortam, não tem mais função no bico, o bico vai desligar. O carro fica com o bico desligado até você encostar pelo acelerador. Quando você encostar pelo acelerador, ele liga. Mas você, enquanto você está ali descendo a serra, você passa para gasolina. Se você estava fazendo 15, 16 km por metro, seu carro vai fazer, no final das contas, vai chegar a fazer 18, 19. Porque você desceu uma serra praticamente sem combustível nenhum, sem gastar nada. Isso por quinta geração. Mesmo estando no gás, quinta geração, mesmo estando no gás, também economiza, porque ele vai desligar os bicos, então vai desligar o bico do gás, não é quinta geração. Por terceira geração, você tem que passar para gasolina. Você passa para gasolina terceira geração, desce a serra todinha no combustível líquido, não precisa mais de combustível, não vai ter nem combustível funcionando. Quando você chegar no final, você passa para o gás de novo, vai embora. Seu carro vai aumentar a autonomia incrível, cara, porque não tem combustível sendo consumido, né? Praticamente está descendo no vácuo. Então, cara, é isso. A parte de regulagem do GNV, ele tem essas peculiaridades, entendeu? Tem esses macetes que você não pode colocar muita injeção de gás, porque quando ele cai na lenta, ele fica um pouco perdido, entendeu? Ele vai ficar um pouco perdido nessa transferência de um tempo alto para um tempo baixo. Aí muita gente fala assim, não, mas porra, mas quando ele chegar lá no tempo baixo ele vai ajustar. Sim, ele vai ajustar. Mas para o carro automático você não vai ter muito gás sendo injetado dentro da câmara, isso até queimar tudo ali direitinho, o motor sente que o motor vai dar uma falhada. E se você injetar muito combustível, quando você cai na lenta, ele pode apagar. O carro automático tem esse problema. Como eu falei, o carro automático, a caixa não arrasta o motor. Por ele não arrastar o motor, o que acontece? Ele vai apagar, o motor apaga. Já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes. Como o gás estava errado, a programação, eu estava testando, eu cheguei e vim andando assim, quando eu fui parar no sinal, o carro apagou, desliga tudo, você vê que o contagiro cai, pô, o carro não tem mais motor, você pode jogar em ponto morto, neutro, que o carro não tem tração, ele vai embora. Você desliga o carro, liga de novo. E tem macete também, né? Se o carro estiver em D, você tentar ligar, ele não liga. Se você jogar em N, o carro estiver andando, você liga o carro e não tem mais caixa, a caixa não funciona. Você ligou o carro e botou em N, ligou o carro e botou pro D, pelo menos o meu carro não aceita. Eu já fiz esse teste. Você coloca em N, desliga o motor, liga o motor do carro e joga em D, ou você está descendo uma rua lá, sei lá, em N, tá descendo uma rua em N, e você, antes de você terminar a rua, você joga em D, o carro também não funciona, a caixa não conecta. Por quê? Ela não sabe em qual velocidade que ela vai conectar, ela não sabe a marcha que ela vai conectar, tem que ser, vai dar tranco. Então ele evita tudo isso. Então o carro automático tem as suas peculiaridades, tem os seus problemas com o GNV, que o carro manual não tem. Eu tive carro manual, com o GNV nunca me deu problema, já o carro automático ele dá mais problema. Então galera, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida pode perguntar, entendeu? Se tiver algum esclarecimento aí, puder ajudar, eu vou ajudar todo mundo. Curta, compartilhe, eu acho que algumas dicas boas. Eu vou gravar mais vídeos agora, vou falar mais algumas coisas de GNV.
Eu acho que eu falei bastante nesse vídeo, eu acho que já tem bastante informação. A parte de ajuste, porra, não tem como chegar você, não existe uma receita de bolo. Ah, o programa assim, bota isso, 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 bota tanta. Não tem essa receita de bolo. O funcionamento do GNV, ele é para cada carro. Não é igual um carro. Eu trabalho com manutenções de módulos. Eu conserto o módulo de injeção. Se eu pegar o módulo de injeção do meu carro, consertar, reprogramar e colocar num carro igual ao meu, ele funciona igualzinho. Mesma coisa. Não tem problema nenhum. Não vai ter nenhum tipo de problema. Tem que ser automático, tem que ter o mesmo número, o código do módulo tem que ser igual. Eu só vou trocar o código do mobilizador. Trocou o código do mobilizador, que o carro vai identificar se a chave é do carro ou não, se o painel é do carro ou não, essa parte de bloqueio. Ele identificou que o mobilizador é o do carro, porque já foi recodificado. Eu ligo o carro, vai funcionar tudo normal, sem problema nenhum. Não existe um módulo programado para cada carro. Existe um módulo programado, que ele serve em qualquer carro. Só tem que ter o imobilizador. Entendeu? O imobilizador tem que estar com o código certo. Se o carro, meu carro, a senha é 1234, a central tem que estar com o mesmo código, 1234. Senão não funciona, o carro não... A Chevrolet nem vira o arranque. Se você virar o arranque, não vira o arranque, não funciona ar-condicionado, não funciona a bomba de combustível. Mal liga o relé, liga só o relé principal, mas a bomba de combustível dispara e desliga, não funciona mais. Agora, depois que entrou o código, você vira o arranque e tudo volta a funcionar. É isso aí, galera. Curtir, compartilhar e vem mais dicas aí, hein? Valeu!